Você sabia que o custo de turnover de um colaborador pode chegar a 4 vezes do seu salário anual? Pois é, e como reduzir o turnover é um desafio clássico nas organizações, há muitas opiniões sobre suas causas e às vezes parece que a solução sempre está em pagar mais para reter. Mas será? Eu sou Renan Nishimoto, cofundador da Miner, startup de People Analytics, e já fiz o trabalho de pensar nisso para você. Eu vou te mostrar como dados resolvem problemas de RH sem complicação. Tentar reduzir o turnover sem olhar para os dados pode carregar suas ações de vieses e desperdiçar o dinheiro da empresa sem resolver de fato o problema. Por isso, eu trouxe um framework mais completo para te ajudar a atacar esse problema de forma mais efetiva, utilizando dados e evidências. No nosso frame, a gente parte do problema de turnover e passa por 4 grandes etapas. A primeira, de identificação do problema, a segunda, de diagnóstico do problema, a terceira, de planejamento das ações e a quarta, de execução. O primeiro passo é medir e acompanhar sua taxa de turnover. Porém, existem diferentes formas de se calcular esse indicador. A mais utilizada pelo mercado se baseia na média de entradas e saídas sobre a média de colaboradores no período. O problema com esse indicador é que no dia a dia ele gera dúvidas por considerar a quantidade de admitidos na fórmula também. Por exemplo, na empresa A, com 100 colaboradores, em que há saída de 10 e a entrada de 30 pessoas no período de um ano, terá sua taxa de turnover em 20%, pois a média de admitidos e demitidos é de 20 pessoas sobre o total de 100. O que daria a mesma taxa de turnover da empresa B, com a mesma quantidade de colaboradores no período, mas que registrou 40 saídas e não contratou novos colaboradores. Percebeu como nas duas situações, se olhássemos só para a taxa de turnover, trataríamos os problemas da mesma forma? Sendo que no segundo caso, houve 4 vezes mais demitidos que no primeiro. Então, para dar maior clareza sobre o cenário de perda de colaboradores, se esse for o seu foco, o cálculo mais adequado seria o da taxa de desligamentos, que considera apenas os demitidos sobre a média de colaboradores no período. Com essa fórmula, a empresa A teria 10% de desligamentos, enquanto a empresa B teria 40%. Agora, o próximo passo é acompanhar mensalmente o indicador de turnover e compará-lo com outros indicadores de referência, como, por exemplo, os indicadores da sua própria empresa, olhando para o histórico da sua taxa no mesmo período de anos anteriores, e também indicadores de mercado, olhando para a taxa de turnover para empresas do mesmo segmento que o seu. Caso o seu turnover indique desvios consideráveis em relação às referências utilizadas, pode ser, então, considerado um problema. Vale dizer também que nas referências de mercado é importante se comparar com empresas de características similares às suas, para não cair em conclusões precipitadas. E eu não posso deixar de falar da nossa plataforma de benchmark de indicadores de RH, que a gente construiu exatamente para ajudar as empresas nessa comparação justa. Depois de sabermos que temos um problema e o tamanho desse problema, o desafio seguinte é descobrir onde ele está e o que pode estar causando. Aqui levantamos hipóteses com diversos stakeholders, como o próprio RH, BPs, gestores, analistas e alta liderança, para garantir que não estamos carregando viés de um único grupo. Para validar as hipóteses que procedem e as que são refutadas, olhamos para o máximo de variáveis possíveis, como o tempo de empresa, dados demográficos, informações de negócio e outras variáveis que aqui, por exemplo, a gente está mostrando para vocês na nossa plataforma de People Analytics. Particularmente é onde um cientista de dados mais se diverte. Então vamos trazer aqui um exemplo para deixar tudo isso mais prático. Imagine uma indústria têxtil, com 1000 colaboradores, majoritariamente de mão de obra operacional que trabalham em diferentes turnos. Nesse caso, é comum que a rotatividade esteja concentrada nos primeiros meses de empresa, e nesse caso específico, foi identificada uma maior ocorrência no turno da noite. Será que o pessoal do noturno sai nos primeiros 3 meses, ou somos nós que mandamos eles embora? Veja que são problemas distintos, e para distingui-los é importante que a taxa de desligamentos seja categorizada em voluntária, quando o colaborador pede para sair, e involuntária, quando a empresa realiza a demissão. E além dessa separação entre o turnover voluntário e involuntário, há também outras quebras. Será que esse público que saiu representa uma grande perda para o negócio? Então aqui também há uma outra divisão, em que a gente separa dentro do turnover voluntário aquele turnover que é funcional ou disfuncional para a empresa. No caso dos turnovers que são funcionais, podem ser colaboradores com baixo fit cultural ou baixo desempenho. No caso das perdas disfuncionais, são perdas de talentos ou colaboradores com habilidades críticas para o negócio em que o impacto é grande. Dentre as saídas funcionais, elas também podem ser evitáveis ou inevitáveis. As inevitáveis, o próprio nome já diz. Não há muito o que se fazer.
A pessoa pode precisar mudar de cidade ou pode ter tido qualquer outro problema pessoal não ligado à empresa. Já as evitáveis são os casos mais críticos que precisam de atenção, pois normalmente estão relacionadas a atritos na jornada de trabalho. Então aqui a gente até destacou de vermelho qual que é o caminho mais crítico para a empresa avaliar. São normalmente as perdas voluntárias, em que a pessoa pede para sair da empresa, disfuncionais, em que tem um impacto negativo grande para a empresa, e evitáveis, que provavelmente são originadas de atritos na jornada de trabalho do colaborador. Agora que já sabemos onde focar e validamos as hipóteses, precisamos priorizar as ações que têm maior probabilidade de gerar resultado com menor esforço e recurso empregado. Então agora a gente vai entrar na etapa de planejamento das ações. Essa é a principal questão da alta liderança e a melhor forma de provar que o custo das ações é menor que o gasto do turnover está nessa próxima etapa do nosso framework. Para responder casos assim, entramos na nossa linha final de raciocínio. Devemos olhar para o custo desses desligamentos. Se o custo da execução das ações é menor do que os custos de desligamentos a mais, compensa. Mas como calcular o custo desses desligamentos? Muitas vezes reduzimos o custo do turnover apenas ao custo da rescisão e dos encargos envolvidos, mas ele é muito mais caro do que isso. Olha só, analisando essa árvore de custos do turnover, a gente pode classificar os custos em duas categorias, diretos e indiretos. Dentre os diretos, além dos custos de rescisão, a gente também tem os custos de atração e seleção, para a contratação de uma nova pessoa e reposição da vaga, os custos com kit de onboarding, horas de treinamento no período inicial desse colaborador na empresa. E quando a gente fala dos custos indiretos, a gente está falando daqueles custos que também são onerosos para a empresa, mas que não necessariamente estão relacionados à contratação desse colaborador. Como, por exemplo, um excedente de quadro que existe na empresa para prevenir já esses turnovers que acontecem normalmente e a empresa não ficar sem alguém para executar aquela tarefa. Ou se ela não possui aquele excedente de quadro, muitas vezes ela contrata horas extras dos seus colaboradores já existentes. E o segundo custo aqui indireto que a gente está trazendo é a perda de produtividade, porque provavelmente uma pessoa nova que entra para assumir a tarefa de uma pessoa que já estava ali há muito tempo não vai ter a mesma produtividade que a anterior. Enfim, acho que já consegui te trazer vários exemplos que vão além dos custos atrelados à rescisão. No caso dos indiretos, muitas vezes será necessário definir algumas premissas de cálculo e o valor não precisa ter precisão decimal. O importante é ter uma ordem de grandeza. Agora vem a última parte do problema. Quantas pessoas vamos reter com os incentivos? Para isso, vamos retomar o exemplo da indústria têxtil, comparando os desligamentos voluntários entre o grupo que recebeu um prêmio por assiduidade e um grupo que não recebeu. Por exemplo, o que recebeu, a gente consegue observar 15% de desligamentos voluntários, enquanto o que não recebeu, houve 60% de desligamentos voluntários. Podemos verificar um resultado 4 vezes menor de desligamentos voluntários para o grupo que recebeu. Esse efeito positivo projetado de forma isolada, ou seja, sem considerar os outros efeitos, poderia contribuir com uma redução de 75% dos desligamentos voluntários desse grupo. Supondo que essa redução represente uma retenção de 20 pessoas e o custo de perda por pessoa seja de 30 mil, temos um saving potencial de 600 mil reais. Se o custo dos incentivos for de 150 mil, temos então um ROI de 200% e, portanto, o programa compensa e deve ser priorizado no planejamento. Por fim, infelizmente, os dados não vão resolver os problemas sozinhos. Eles dependem que as pessoas executem as ações planejadas de forma consistente. Não vamos nos aprofundar tanto nos métodos de consultoria, mas eu vou deixar aqui algumas dicas finais. Primeiro, comece com um grupo focal, onde o problema esteja mais agudo, como um projeto piloto. Segundo, defina uma governança para a execução e acompanhamento das ações. Resumindo, para resolver o turnover com dados, você precisa olhar especificamente para esses 4 pontos. Primeiro, identificar se você tem um problema e qual o tamanho desse problema. 2. Descobrir onde está o problema e o que pode estar causando. 3. Planejar e priorizar as ações que serão executadas. E 4. Garantir que todas as partes envolvidas estarão engajadas na resolução. Em cada um desses passos, você vai precisar de dados. No primeiro, a fonte é estratégica e estatística, o que baliza a minha tomada de decisão. No segundo, é importante fazer uma leitura qualitativa de cenário, consultando diferentes times dentro do RH e os gestores que a gente já comentou antes. No terceiro, serão necessários dados financeiros e de comparação do indicador entre grupos. E por último, serão dados de acompanhamento do turnover à medida que as ações e programas são implementados. Porque as pessoas entram e saem das empresas não é uma ciência exata.
Por isso, não existe fórmula mágica. Mas se você treinar o seu olhar para pensar com dados, vai ficar cada vez mais fácil de fazer as leituras e apresentar as questões na linguagem que a liderança entende e gosta de ouvir. Gostou desse tema? Tem mais dúvidas? Deixa aqui nos comentários para a gente voltar a explicar para você. Valeu, tchau, tchau!